Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje nós vamos conhecer a ONG Banco de Alimentos, uma associação civil que busca minimizar os efeitos da fome e trabalha no combate ao desperdício de alimentos. Para essa conversa, eu recebo Luciana Quintão, que é presidente e fundadora da ONG Banco de Alimentos, também Jéssica Lima Moraes, que é nutricionista da ONG Banco de Alimentos, e também Rita Araripe, que é da Casa do Coração. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a gente quer conhecer um pouquinho mais, então, sobre o Banco de Alimentos, né? A Luciana é a fundadora. Eu queria que você contasse a história. Como surgiu a ONG, essa vontade de trabalhar na questão da alimentação? Então, na realidade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui preocupada com essa questão do abandono, né? E entrei na faculdade de economia e eu já vi uma desigualdade muito grande. E eu imaginava que era porque o Brasil era muito grande, difícil de ser administrado. E eu fui crescendo, né? A minha ingenuidade foi ficando um pouco de lado e eu vi que não era nada disso, que na realidade depende das nossas ações, né? Então, em 1998, eu tive um diálogo interno comigo mesma e me perguntei se eu ia continuar só pensando a respeito ou se eu ia fazer alguma coisa diferente, porque eu não era conivente com o que eu estava vendo, entende? Então, eu resolvi combater a fome e o desperdício de alimentos, porque tinha que ser algo que eu não sou da área da saúde, tinha que ser algo que eu pudesse administrar, né? E pudesse dar a minha contribuição para que esses absurdos no Brasil começassem a mudar, pelo menos não ser conivente com eles, né? Naquela altura, nós tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo. Era mais da metade da população do Brasil, 27 milhões de indigentes. Já éramos uma das maiores economias do mundo, o quarto maior exportador de alimentos, né? E tanta gente passando fome. Por quê, né? Isso não procede. Então eu fundei a ONG pensando em tudo isso. E hoje, depois de tantos anos, quase 20 anos de estrada, né, eu vejo que realmente eu estava certa. Que a gente precisa mesmo intervir, a sociedade civil, para mudar o mundo à nossa volta, porque depende de nós. Somos nós, com as nossas ações e pensamentos, que construímos o mundo em que estamos inseridos, né? E a gente já poderia estar muito melhor nesse nosso amado Brasil. Muito melhor mesmo, né? Em todos os níveis, né? Bom, para conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho da ONG, nós vamos assistir aí um vídeo que conta um pouquinho da história. Banco de Alimentos alimenta, educa e transforma. Alimenta porque leva o alimento para as pessoas que não têm o que comer. Educa porque ensina a não desperdiçar. E ela transforma porque ela convida os cidadãos, os seres humanos, a mudarem a sua forma de estar no mundo. Oi, meu nome é Luciana Quintão, eu sou a fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos, fundada há 18 anos atrás. Desde então eu venho combatendo a fome e desperdício diariamente, arrecadando alimentos que seriam jogados no lixo por não terem sido vendidos, ou seja, sobras de comercialização, e os levo diariamente também a entidades assistidas pelo nosso programa. O desperdício de alimentos é um problema muito grave que nós enfrentamos hoje em dia no Brasil e no mundo. Na questão da alimentação, 1/3 de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo. As perdas são enormes. Entre os seus malefícios, ele também tem a destruição do meio ambiente, né? Ele destrói terras, polui rios, é péssimo em todos os sentidos. E hoje o terceiro maior emissor de gás carbônico na atmosfera provém da decomposição de restos de alimentos. Então vocês podem imaginar o quanto de comida é jogada fora todos os dias, né, de uma forma extremamente leviana e altamente prejudicial. E eu descobri que as coisas são como são pelas nossas ações, né? Somos nós mesmos que fazemos o mundo que está à nossa volta. Quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos, me disseram que eu era louca, que eu ia ser presa. E depois de 18 anos, o que eu tenho para entregar para a sociedade são mais de 7 milhões de quilos de alimentos doados.
Banco de Alimentos, através da sua parceria com a Associação Menino Deus, tem contribuído demais com o nosso trabalho. Desde o início do nosso trabalho, a maior dificuldade era manter a alimentação de qualidade por conta de falta de recursos. Desde 2003, nós passamos a receber alimentos do Banco de Alimentos. E nos tem ajudado muito durante todos esses anos. Lindo trabalho, hein? Luciana, os números também já foram atualizados, né? A gente viu aqui no vídeo que... Não chegamos a 8 milhões de toneladas ainda, mas cresce diariamente. Certo. E um dos beneficiados, né? Vou falar com a Rita, que é da Casa do Coração. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A ONG recebe também uma parte desses alimentos? Me conta um pouco. A CTC Casa do Coração mantém uma parceria com a ONG Banco de Alimentos e recebemos periodicamente doações de gêneros diversos, perecíveis, não perecíveis, que se reverte no atendimento do nosso público. Como que funciona o atendimento de vocês? Lá a casa ela é voltada para mães, pais ou acompanhantes que venham para São Paulo ou de lugares distantes do Brasil para tratamento de alta cardíaco de alta complexidade em filhos. E normalmente vem do INCOR, HCOR e nos chegam por meio do serviço social dessas instituições. E lá elas têm um atendimento integral. Entre esse atendimento, hospedagem e alimentação, para que o tratamento aqui transcorra com a maior tranquilidade e sucesso possível. Então esse alimento que chega até a ONG ajuda bastante? Bastante. E ele é usado integralmente dentro da instituição. São 2 casas, a casa 1 até 18 anos e a casa 2 acima de 18 anos. E como funciona a parte da alimentação dentro da casa? As próprias mães que fazem a comida, como é? E a orientação que elas têm? Existe uma contrapartida para todo este atendimento. As tarefas da casa são divididas entre os usuários. Então, mães, pais ou acompanhantes fazem desde a limpeza até a refeição. Eles mantêm esse ambiente. Então, a refeição, 5 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e a ceia, elaborada pelas próprias mães. Não existe um cardápio pré-estabelecido devido à diversidade do público. Então, eles vêm de todo o Brasil, América Central e América do Sul. E assim, é uma diversidade realmente muito grande, mas existe o que é hábito em alimentação. Então, um cardápio cada vez mais saudável, o mais saudável possível em hábitos mais saudáveis, em alimentação e higiene. Então, o Banco de Alimentos oferece mensalmente um curso que vão uma das nossas colaboradoras ou mesmo eu, de higiene e alimentação, aproveitamento integral dos alimentos que nós participamos e depois replicamos para essas mães, para que quando elas voltem ao seu lugar de destino, elas usem essas informações também. Jéssica, você é nutricionista da ONG, né? Qual a importância dessa alimentação, por exemplo, né? Ali na ONG cuida de pessoas que estão em tratamento, né, cardíaco, né? E também dos familiares. E além disso, há também, além da doação de alimentos, o conhecimento, né,
de um preparo, a utilização completa? Me fala um pouquinho da importância da introdução desses alimentos. Então, a ONG, né, além da colheita urbana, né, de recolher esses alimentos e distribuir para essas instituições, a gente tem um grande papel educacional, que é a nossa segunda ação e terceira ação também, que é passar os conhecimentos para todos que utilizam. Não somente as instituições, né, como a Rita falou, a gente tem mensalmente uma oficina culinária, onde a gente passa receitas com produtos da época, ou produtos mesmo que as próprias colaboradoras pedem que a gente passe, faça receitas com aproveitamento integral, a forma correta de higienização, de armazenamento desses alimentos, para que não ocorra um segundo desperdício, né? Porque a gente está evitando o desperdício desses alimentos, recolhendo eles, então a gente quer que as instituições também não desperdicem esses alimentos e consigam utilizar da melhor forma possível. E além disso, a gente também faz palestras fora, oficinas culinárias fora, para todo o público em geral, para que haja uma conscientização do desperdício, né? Então, quanto melhor você aproveitar o alimento, melhor vai ser a sua nutrição, né? Tanto para pessoas que estão em tratamento cardíaco, quanto pessoas que também não têm nenhum problema de saúde, mas que vão ser beneficiadas com essa boa alimentação, né? O que é possível usar do total de um alimento? Então, por exemplo, a gente tem alguns que tem o caule, outros que tem, de repente, uma parte ali da raiz que você acha que não precisa utilizar, de repente tem um amassadinho em um determinado, sei lá, num tomate, por exemplo, mas dá para utilizar? Como que funciona? E é isso mesmo, a gente tenta utilizar o alimento na sua totalidade. Então, receitas com casca, receitas que sejam com a semente, os talos de couve, agrião, essas coisas. A gente monta várias receitas saborosas, né? Porque todo mundo gosta de comer e se alimentar gostoso, né? Uma comida saborosa. Então, a gente utiliza todas as partes dos alimentos, né? A gente sempre preza bastante pela higiene, né? Os alimentos estarem bem armazenados. Por exemplo, um tomate que está mais amassadinho, você pode fazer um molho, pode fazer um refogado. Os talos você pode fazer, colocar na sua salada, fazer um soufflé. Então a gente sempre tenta, além de passar essas receitas, a gente passa um manual com as receitas também, para que as instituições levem para os seus colaboradores e consigam replicar essas receitas. Porque dá para utilizar tudo. Uma abóbora dá para fazer 1000 receitas com todas as suas partes. Isso é muito bacana. E às vezes você pensa, né, por nós que não somos nutricionistas, né, a casca dela, ela não tem tanta utilidade, ou não tem tantos nutrientes quanto ali a polpa. É isso mesmo? Ou tem muitos nutrientes ali? Como que é? Tem muitos nutrientes, na verdade. Vários alimentos, a casca tem mais fibras, mais cálcio, mais proteína do que o próprio alimento. Um exemplo é a cenoura. Normalmente a gente tira a casca da cenoura, mas a casca da cenoura tem mais vitamina A do que a cenoura. A laranja, a casca da laranja tem mais cálcio do que a própria polpa. Não que a gente está falando, vamos comer só a casca. Na verdade, não. Vamos comer todo o alimento em si, né? E muitas fibras também. Isso é muito importante, tanto para a função intestinal, para prevenção de câncer, de estômago, de intestino. Então é muito importante o consumo de fibras. E a maioria estão nas cascas. Então a gente incentiva isso como um ganho à saúde mesmo da população. E não somente ao combate ao desperdício, porque ajuda a sua saúde, né, comer as cascas dos alimentos. Cascas, talos, sementes, essas coisas. Luciana, as pessoas, você acha que já evoluiu essa questão de... Eu só queria corroborar com a Jéssica, dizer, quando eu pensei na ONG, eu já pensei a ONG com esses 3 pilares, entendeu? Porque eu acho que se a gente não mudar a forma como a gente está no mundo, a gente vai estar sempre enxugando o gelo, né? Sim. Então a ONG, ela alimenta, educa e transforma. Então ela alimenta, né? A gente educa através dos nossos cursos e transforma exatamente porque a gente quer dizer para as pessoas, né, que elas fazem parte dessa mudança que a gente quer ver no mundo, através das suas próprias ações, né? Então, essa parte dos talos, das cascas e sementes, ela é até denominada a parte não convencional do alimento. Então, até há pouco tempo atrás, né, ela ia diretamente para o lixo, não tem essa cultura de aproveitar essas partes, quando, na verdade, a maior parte dos nutrientes está contida nelas mesmas, né? E aí tem um outro ponto muito importante, 2 eu diria, né? Que é a questão dos recursos financeiros, né? Aquela pessoa que já tem dificuldade em se alimentar, se ela aprender a se alimentar com todas as partes dos alimentos, ela vai comer mais gastando menos. E isso é muito importante, né? E a segunda questão, que é muito importante também, que é um ganho social e ambiental, é a questão do lixo. Você vai jogar menos lixo no meio ambiente, você vai então ter menos gás carbônico, porque assim, a cada 1 quilo de alimento jogado no lixo gera 400 gramas de gás carbônico.
o que promove o aquecimento global, mudanças climáticas, que é ruim para todo mundo, isso gera várias perdas, né? Então, assim, o último lugar que o alimento deveria parar realmente é no lixo. Até fazer compostagem é melhor e mais útil do que jogar o alimento no lixo, né? Agora, é claro que a gente prefere que o alimento seja doado, né? Mas até para a ração humana é mais interessante do que jogar o alimento no lixo. A gente produz e não consome, você está poluindo o meio ambiente, né? Está gastando recursos financeiros, gastando água, etc., de uma forma leviana mesmo, né? E isso tudo com tanta gente ainda passando fome ou vivendo em insegurança alimentar. No Brasil são 52 milhões de pessoas que hoje vivem em insegurança alimentar, que não sabem se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Como que você encara e até o que você vê como motivo dessa conta não fechar? O Brasil ser um dos maiores produtores, né, de alimentos do mundo, né? A gente sabe muito bem que a nossa terra é tão fértil que onde a gente joga ali uma sementinha acaba dando, né, florescendo ou dando frutos, e ainda assim tanta gente passando fome. Olha, eu acho que sempre passa pela questão das políticas públicas, sempre passa, né? Ela não fazer leis que beneficiam a doação de alimentos, né? Ou ela mesma não fazer essa ponte entre onde está sobrando para onde está faltando, que ela poderia trabalhar mais e melhor, na minha opinião, em relação a isso. Até na distribuição desses alimentos, assim, as estradas, você perde alimentos na estrada também, na armazenagem, o próprio governo compra e depois não tem onde armazenar, tudo isso computa, né? E é claro também a gente, sociedade civil. Acho que a gente consome o alimento de uma forma muito irresponsável, muitas vezes sem pensar no próximo, muitas vezes de uma forma leviana, né? E a própria indústria também, e o comércio, que tem medo de doar e às vezes prefere não doar e incinerar aquele alimento ou jogar no lixo. Ele também, essa parte do mosaico também tem a sua responsabilidade, né? De ser proativo, de procurar uma forma de doar. Dá trabalho? Dá trabalho, mas não é impossível, né? Tudo dá trabalho na realidade, né? Sim. Mas assim, às vezes é só um trabalho inicial. Depois que entra numa rotina, as coisas entram nos eixos e fica muito mais fácil, né? Então essa proatividade, eu acho que ela tem que ser maior, da sociedade como um todo, né? Por que você falou dessa dificuldade das empresas em doarem? Existem regras para essa doação? Porque ainda não existe uma lei que defenda realmente o doador de boa-fé de alimentos, né? Como era a intenção do projeto da Lei do Bom Samaritano, que foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1996. Quer dizer, há muitos anos atrás, né? Essa lei, ela exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos. Então, por exemplo, quando eu fundei a ONG, você pode imaginar a dificuldade que eu tive de conseguir alimentos para serem doados? Ninguém queria doar, né? Eu mandei mais de 400 cartas para a indústria e só recebi 5 respostas desejando boa sorte. Então, no começo, eu só doava hortifruti, que foram pessoas com quem eu fui conversar, microempresários, e eu os convenci assim, olha, olhando no olho. Então, tem essa questão das leis, mas eu fui uma desobediente civil, eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado, né? Não desisti de conseguir indústrias ao longo do caminho, ao longo do tempo eu fui conseguindo indústrias também que aderiram ao nosso programa, né? E existe hoje uma outra força também, eu sou da sociedade civil, mas eu quero mencionar o SESC também, que faz um trabalho muito forte nesse sentido com o Mesa Brasil, né? Então a gente está trabalhando sem que tenha assim uma lei, né, Jéssica, propriamente dita, né, que digam trabalham assim ou assado, mas hoje já se existe todo um movimento de bancos de alimentos e tem gente que está trabalhando com isso e está doando também, né? Só que o que a gente precisa? Aumentar muito essa escala. Porque ela nasceu, né? Mas ela tem que ser replicada, ela tem que ser dobrada, triplicada, quadruplicada. A gente tinha que levar os nossos braços para o Brasil inteiro, né? E fazer tudo de uma forma bem sistemática, né? A gente precisa trabalhar muito ainda, mas a semente já foi plantada. A gente não está começando do zero. Essa semente foi plantada por mim há 20 anos atrás, pelo SESC há 22 anos atrás, se bem que virou Mesa Brasil mais recentemente, né? Eles só trabalhavam em São Paulo também. Como que as empresas podem fazer essa doação? É preciso
ligar para o banco de alimentos, retira, eles entregam? Como funciona? No nosso Ou pode caso, até entregar para uma ONG direto? No nosso caso, eles podem entregar para uma ONG direto se eles quiserem assim fazê-lo, né? No nosso caso, a gente passa recolhendo todos os dias, né, Jéssica? A gente tem um roteiro. A gente entra em contato, né? A gente vê qual que é o melhor horário para essa empresa, se eles preferem que a gente retire ou se eles preferem entregar na ONG, que aí a gente distribui para as 45 instituições que nós atendemos. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor possível para o doador, na verdade. Então, a gente vê qual que para facilitar, qual o melhor horário, o dia que está disponível, a quantidade, a gente vai, retira e distribui nas nossas instituições. E tem uma qualidade específica para essa doação? Até o que você falou, às vezes está um amassadinho ali, Sim, mas sim. As pessoas às vezes imaginam que a gente só doa frutas amassadas, mas não é nada disso, não. A gente, é claro que tem a frutinha amassada, né? Que a gente tem ali o bom senso de pegar ou não, mas a grande maioria, assim, nem está amassado. Às vezes está um pouco. Qualidade. Olha aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Essa beterraba, ela saiu da qualidade esperada pelo produtor, na realidade ela ficou muito grande. Então o supermercado não comprava. A gente foi lá e pegou toda essa beterraba que estava perfeita para o consumo humano, preservada nas suas qualidades nutricionais, né? Esse é um exemplo. A qualidade tá boa para o consumo. E é claro, se tiver muito amassado a gente nem pega, porque não vai aproveitar aquela fruta, né? E se for produto industrializado, tem que estar embalado a vácuo e dentro do prazo de validade, logicamente. Os nossos motoristas e ajudantes, eles fazem treinamentos, nós nutricionistas, tem eu e mais uma nutricionista na instituição, então a gente faz treinamento com eles para eles saberem qual que é o melhor alimento que dá para consumir ainda, que ainda está próprio para o consumo. E a gente sempre pega alimentos que estejam dentro do prazo de validade, conservados de maneira adequada. Mesmo que a validade seja próxima, nós temos instituições que atendem 3, 4 mil pessoas por dia, então a gente consegue tranquilamente dar vazão a isso. Então a gente sempre vê pelo menos a qualidade dos alimentos e os motoristas eles são treinados, então eles conseguem selecionar alimentos sempre próprios para o consumo. A gente até, desde o início da ONG, nunca a gente teve problema em relação à qualidade dos alimentos doados ainda. Ô Rita, como vocês recebem esses alimentos, né? Quando chega lá na ONG, né, na casa, a entrega, qual é a sensação e de que maneira ajuda, até financeiramente? Sim, ajuda porque compõe financeiramente a refeição. Então, é de grande valia. Sempre que chega com o motorista, ele nos informa o que tem naquele dia. Aí, de acordo com a quantidade de pessoas na casa, nós pegamos o número sempre que será consumido. Então, também assim, nós temos essa consciência de nunca pegar a mais para... não houve como consumir de forma alguma. Mas assim, dentro do que chega, então assim, vai ser uma semana que vamos comprar menos frutas do hortifruti, que a compra é semanal, né, 3 vezes por semana. Se é algum produto industrializado, algum lácteo, vamos comprar menos. Isso se reverte diretamente para o público atendido. E é sempre de acordo com o que eles nos trazem. Então, melão, e são todas frutas de qualidade, totalmente possível de ser usado, frutas, verduras e legumes. Então, mais cebola, já se faz mais tempero, né? Então a gente já faz uma receita de alho, sal, cebola que você pode usar por muito mais tempo. Então assim, já é uma forma de prolongar um alimento que seria desprezado. E a partir do momento que essa consciência é coletiva, isso só vai aumentando. Né? Então, assim, a gente tem esse cuidado com o que chega, esse cuidado passa também para o que é comprado, né? Para o que é comprado. Então, o que nós compramos, também existe uma consciência diferente. Então, a consciência do não desperdício vai passando, vai permeando todos os níveis de assistência. A ideia é que elas levem para casa delas também esse conhecimento depois que o tratamento terminar. Que elas usem esse momento tão difícil, né? Para uma renovação, para melhorar. Então, quando elas retornam ao lugar de origem, elas levam essas informações, que é de higiene, né, de saúde, que é o que falta mesmo nesse grande Brasil, né? É saúde e educação. É o que elas vêm realmente buscar aqui. Então, elas voltam com informações valiosas, com certeza, e faz a diferença na vida das pessoas que passam pela CTC Casa do Coração. Ok, bom, nós vamos para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Nossa Entidade.
Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Estamos conhecendo o trabalho da ONG Banco de Alimentos. Luciana, me conta um pouco das 3 frentes, né, que vocês têm. A primeira delas é a coleta urbana. Como funciona? O que é? Então, a ONG ela atua de 3 formas distintas, mas interligadas, né? A primeira forma é a colheita urbana. Eu acho que até citei aqui no começo do programa que a gente passa recolhendo sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, e a gente leva para as entidades assistidas, né? E aqui a CTC é um exemplo de entidade assistida que recebe os nossos alimentos. Quais locais que vocês fazem essa coleta? Grande São Paulo. Mas são restaurantes, supermercados? Não, restaurantes não, porque eles já manipularam os alimentos, né? São supermercados, hortifrutis, eu pego direto do campo também, indústrias, esses são a gama dos nossos doadores. Mercado não, porque restaurante não, porque ele já manipulou esse alimento. Então a primeira forma de ação é a colheita urbana. A segunda forma de ação são ações profiláticas voltadas para as entidades assistidas, né? Então, por ano passam mais de 30 estagiárias pela ONG Banco de Alimentos, através do convênio com a Faculdade de São Camilo, né? E elas então fazem um trabalho de conclusão de curso dentro dessas entidades, né? Melhorando a forma como essas entidades assistem aos seus assistidos, né? E elas também fazem essas palestras e essas intervenções que a Jéssica estava explicando. Elas ensinam como manipular corretamente os alimentos, armazenar, usar integralmente para não haver o segundo desperdício. E também elas fazem alguns trabalhos específicos relacionados com a necessidade daquela entidade ou algo que elas perceberam. Depois vamos citar um trabalho que, por curiosidade ou coincidência, foi feito com a própria CTC, que eu acho bem interessante porque ilustra muito bem. Eu acredito em pontes, então a primeira forma de ação é uma ponte. A gente está pegando comida que seria jogada no lixo e levando para entidades assistidas, né? Mas a segunda forma de trabalho também é uma ponte, né? Esse convênio que a gente tem com a Faculdade de São Camilo. Porque todas as nutricionistas da ONG, elas entraram como estagiárias e depois ficaram na ONG, algumas, né? Passaram um período importante da vida delas lá e saem depois para outros objetivos, né? Mas isso também é uma ponte, porque eu acho que toda a faculdade deveria trabalhar para o terceiro setor, para a sociedade civil, né? Então, nutrição, a gente faz esse trabalho com as alunas de nutrição, mas e a de medicina, e a de direito, e a de jornalismo, e a de cinema, seja lá o que for, né? Então, é uma ponte que a gente promove. E a terceira forma de ação é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente quer ser um farol para chamar a atenção da sociedade, né, que ela realmente precisa aprender a ser participativa, né, e contar para ela também, né, o que está acontecendo no Brasil, porque grande parte da sociedade não sabe das carências que existem no seu próprio país e por que elas são geradas. Então, a gente faz documentários, editamos livros, vamos às escolas fazer trabalhos e intervenções também em empresas. Essa é a nossa terceira forma de ação. Por isso que eu digo que a ONG alimenta, ela educa quem está recebendo esses alimentos, mas ela também transforma. Senão, como eu disse, a gente estaria enxugando gelo até quando, né? E a gente acha que a gente já picou muitas pessoas, já plantamos várias sementes que deram frutos. E vocês fazem um trabalho com todas as idades. Eu queria até que você me detalhasse um pouco do trabalho realizado com os pequenininhos, depois com os adolescentes, que é um outro público, com as donas de casa. Vou citar 5 exemplos, então, né? Ótimo. A gente faz assim com os pequenininhos, a gente chama de oficinas atrapalhadas. Então, a gente tem uma parceria também com os Doutores da Alegria. Então, a gente vem 2 palhaços, né? Sempre trabalham em dupla e fazem alguma receita com as crianças, mas ludicamente. Certo. E essas receitas sempre aproveitam integralmente o alimento. Então, por exemplo, bolo de casca de banana. E as crianças então começam a aprender que aquelas partes do alimento não é lixo, né? E é interessantíssimo porque as mães depois voltam contando, né, que os filhos não querem mais jogar as cascas no lixo, que aquilo até interfere na sua própria casa, né, na sua forma de cozinhar ali, né? Então esse é um exemplo. O outro exemplo é saídas com escolas para buscar o alimento onde está sobrando, né, e entregar onde está faltando. Tem uma que eu vou citar aqui, mas não começamos ainda a fazer, que são, essa aqui é outra forma de atuação. São oficinas mão na massa, é para adultos, não é para as escolas. Né? Mas, enfim, a gente quer fazer um
trabalho que chama Almoço dos Povos, que é um parceiro nosso que é a Arsenal da Esperança, né? Que atende a 1.200 moradores de rua. Esse Arsenal nasceu na Itália, mas está no Brasil já há muitos anos também, né? E eles fazem uma intervenção chamada Almoço dos Povos. Então eles colocam numa... É muito lindo isso. Eles colocam numa mesa... Eles separam, então, para crianças, escolas, né? De que país você veio? Um país rico ou um país pobre? Se você veio de um país rico, você vai comer bem. Se você veio de um país pobre, você não vai comer bem. Né? E é interessante, porque só alguns comem. Então, tudo aquilo é feito na forma de um teatro, as crianças nem sabem o que vai acontecer, e aquelas crianças que não comem se sentem muito mal. E aquelas crianças que comem um banquete, elas recebem tantos alimentos que no fim eles têm que pegar o alimento e jogar no lixo. Né? E você vê outras crianças que não têm que comer ficando revoltadas, às vezes até indo lá pegar o alimento no lixo. Porque é claro, a gente coloca assim, alimentos já embalados, então assim, o pão de forma vai embalado, então o pessoal joga o pão de forma inteiro embalado no lixo, então alguém vai lá e tira do lixo, né? Palestras também, a gente passa filmes para as crianças instigantes, né? Para as crianças poderem ouvir e depois darem a sua opinião do que elas acham de tudo aquilo. Mas são alguns exemplos que a gente... Aqui é uma palestra na rua? Sei, algum evento que a gente foi fazer na rua, alguma feira gastronômica. Acho que até na Vila Madalena, se não me engano. Que bacana, que bacana. E daí a gente pensa, né, que nem você falou, do bolo de casca de banana, né? A primeira coisa que a gente, né, faz, e eu tenho que confessar isso, porque eu ainda não tenho essa prática, eu vou procurar receita, né? Na verdade, a Jéssica vai ensinar agora. Mas pra gente, a primeira coisa que você faz é tirar a casca e joga no lixo, fora. Né? É o mais prático até. Mas então como que faz? Por exemplo, eu pego uma casca de banana, como que é a higienização dela? Que tipo de farinha? Não usa farinha, açúcar? Como que é? Me conta. Na verdade, para você utilizar cascas de alimento, é só você acrescentar ela nas receitas que você já está acostumado, na verdade. A higienização é a mesma, né? Deixar em banho-maria no hipoclorito, tudo certinho, seguindo a embalagem. Mas, por exemplo, um bolo de casca de banana, você pode tanto fazer com a casca mesmo, normal, ou se você quiser cozinhar um pouco a casca e bater antes, é a mesma coisa. A casca de abóbora também é a mesma coisa. E assim, a receita é normal. Se você quiser fazer um bolo integral, você faz integral. Se quiser fazer um bolo simples, não tem muita diferença, não. Na verdade, as cascas, os alimentos, tanto os talos e as sementes, eles são acrescentados nas receitas comuns mesmo. Não tem um grande segredo. Um bolo de cenoura que você faz, você pode usar muito bem a casca da cenoura também. Ou você vai fazer um brownie, você pode usar a semente da abóbora. Sempre adicionando esses ingredientes nas receitas comuns mesmo. Mas aí você não substitui. Por exemplo, a banana, você usaria a polpa dela para um consumo in natura e a casca para o bolo. Não, tem que... dá para fazer essa separação? Sim, essa é a grande ideia, né? Você pegar um alimento e dividir ele em várias receitas diferentes, porque assim você não enjoa também, né? E aproveita ele integralmente. Mas a casca da banana tem o sabor ali da banana? Tem, é muito gostoso, na verdade. Tem tanto bolo, quanto tem brigadeiro, Farofa. torta, farofa, tem vários tipos de receitas que dá para fazer com a casca da banana. Que bacana. E daí na ONG tem algum site que as pessoas possam encontrar essas receitas? A gente tem o site, né, que é bancodealimentos.org.br, a gente tem o Instagram também, e a gente sempre está tentando divulgar receitas de vários tipos diferentes, sempre também receitas da época, do alimento que está na época, para as pessoas se conscientizarem. Todas é com aproveitamento integral. Casca, semente, entrecasca, folhas, que normalmente a gente joga fora também, a rama da cenoura, da beterraba, que são ricas em nutrientes, então a gente sempre tenta divulgar, né, por esses meios vários tipos de receita. E também qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente passa receita. Nós temos dois livros, né, da instituição também, que é um Entre Cascas e Temperos, né, e o outro é o Gourmet Sustentável, que são receitas refinadas com aproveitamento integral dos alimentos, pra gente mostrar que não aproveitar alimentos é algo só para as pessoas com menor renda. Não, aproveitar o alimento integralmente é uma opção inteligente, na verdade, né? Acabar com esse preconceito, né? Exato. Você percebe muito isso, essa questão do preconceito? Sim, as pessoas, hoje menos, né? Mas ainda muito, né? Então, eu comi um bolo com casca de banana, mas não é nada disso, ele é extremamente saboroso, né? Todas as nossas receitas, como a Jéssica disse, a gente só faz receita com o aproveitamento integral dos alimentos, né?
Rita, como acontece lá na CTC Casa do Coração? Como que acontece essa utilização total dos alimentos? Em receitas, então assim, lá fazemos muita farofa, é um prato típico brasileiro e de diferentes modalidades, então tudo é um prato que aceita muitos elementos, então usamos bastante. O que vocês colocam lá na farofa, então? Talinhos, a farinha branca ou a farinha amarela, cebola, né, folhas verdes, virado, aí as mineiras fazem virado e sempre acrescenta mais alguma coisa. O chuchu já cozinhamos com casca, fica assim, na verdade não tem diferença, né? Porque é o desconhecimento que leva a não usar, tá? Então fruta sempre que possível consumimos com a casca, tá? Higienizada, como ela falou, em hipoclorito, numa salada de fruta. E se a fruta está mais batida, então vira um suco, então fazemos um suco, enfim. Feijão, geleia, a gente procura sempre não usar muito açúcar por conta da cardiopatia, açúcar, sal, enfim. Mas também, assim, aí para isso fazemos mais um bolo, tá? Então, assim, receitas diversas e é um universo tão rico que é possível unir, né? Receitas típicas com o que nós habitualmente fazemos, com o nosso conhecimento aqui, que é mais técnico. E torna-se uma coisa assim muito saudável e benéfica, um resultado muito bom.